Eles são um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e de vendas, os bebês reborn. É o tema do nosso Comunhão Debate de hoje. De acordo com a Melhor Investimentos, a estimativa de venda de bebês reborn para 2025 é de aproximadamente 50 milhões de reais. Essas bonecas ultra realistas, algumas unidades chegam a custar 30, 35 mil reais. Mas o que será que há por trás dessa procura gigantesca por essas bonecas? Será que tem alguma coisa a ver com o lado emocional? Será que é só uma moda? O que há de positivo e negativo em relação a essa febre que está rodando o Brasil e alguns países do mundo? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui dois convidados muito especiais. E eu vou começar apresentando aqui ao meu lado a doutora Ilma Cunha. Ela é terapeuta, especialista nas áreas comportamental e familiar e idealizadora do Congresso Cristão de Saúde Mental, Ciência e Fé Integralmente. Também aqui conosco, nós contamos com a presença dele, que é o nosso articulista em comunhão, pastor José Ernesto Conte. Ele que é o pastor da Igreja Congregação Presbiteriana Água Viva e também é engenheiro mecânico. Um detalhe, né, pastor? Meus amigos, vamos lá. Os bebês reborn viraram uma verdadeira febre, né? Mas aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de abordar com vocês. Da mesma forma que virou um assunto até muitas vezes criticado, motivo de chacota nas redes sociais, também há um lado desses bonecos ultra-realistas sendo utilizados para terapia, né? Mães que perderam filhos, avós, tios que estão com saudade de alguém que se foi, ou então precisam trabalhar um lado emocional. E eu gostaria de primeiro começar olhando por esse aspecto, né? É isso mesmo, doutora. Eu vou começar com a senhora. Os bebês reborns têm esse lado também de se trabalhar, esse lado terapêutico da coisa? Então, no primeiro momento, a gente poderia se questionar: é uma moda ou é um sintoma dessa nossa sociedade de excessos, que quando surge algo novo e que seja algo que vai gerar questionamentos, polêmicas, sempre muita gente vai chegar diante desse objeto e dar um sentido para ele, né? Mas, na verdade, quando nós olhamos na terapia e olhando por esse viés, a gente não pode nem ridicularizar e nem negar que é uma realidade hoje que muitos desses objetos eles estão escondendo um sofrimento psíquico, né? Alguma coisa está se manifestando ali. Há algo para se ver atrás desse desejo de ter um boneco tão realista que pareça um bebê, mas que não demanda nada, né, para quem o tem, né? Então, é preciso olhar com atenção a história que está por detrás. É sempre importante a gente escutar, porque a dor que se escuta é uma dor que se entende. Então, eu penso que, como objeto terapêutico, nós poderíamos pensar, pela via da psicanálise, que vê o objeto transicional, que é algo que é de uma transição, de um momento onde a pessoa está vivendo de uma dor e que aquele objeto ali naquele momento vai ajudá-la a lidar com aquele sofrimento psíquico. Mas é transição. É transição. E hoje é o bebê reborn, mas pode ser também uma roupinha de um bebê que morreu e aquela roupinha vai ficar lá presente, aquele boneco, aquele ursinho vai representar aquela perda, aquele luto que não foi elaborado. Tudo isso nós vamos ver na clínica e é preciso olhar com uma escuta amorosa, uma escuta ativa,
para que a gente possa compreender o que está por detrás, o que aquele movimento está denunciando, que está acontecendo na alma. Certo, pastor Zé Ernesto, assim, é muito comum quando você vê os comentários nas redes sociais sobre esse assunto, sempre tem alguém que escreve lá assim, isso é falta de Deus. É comum as pessoas falarem, fazer esse tipo de comentário. Isso é falta de Deus mesmo? Ou uma coisa não tem nada a ver com outra? Vamos lá, Cristiano. Eu sou um pouquinho crítico com respeito a essas modas, tá? E eu creio que a nossa sociedade de hoje ele vive meio de modas. Me lembrando aqui agora, por exemplo, né, o Pokémon, um tempo atrás aí, virou, né, febre. O slime virou febre da criançada. Então, assim, acho que nós vivemos muito de onda em onda. Né? A questão não é falta de Deus ou sobra de Deus. O que me preocupa um pouco, pegando o gancho da doutora Ilma, a minha preocupação não é com a boneca, com o boneco, não é com perfeição, não é com preço, não é com custo. O que eu fico mais preocupado nessa questão aí são aquelas pessoas que, ao pegar essa boneca, por exemplo, e você querer ter licença maternidade, você quer ter prioridade em fila, e você quer usar como se aquilo fosse, de fato, algo real. Então, isso, no meu entender, isso é uma distorção. E toda distorção, ela leva, obviamente, a uma causa, uma situação complicada, porque isso é uma doença. Torna-se uma doença. Não sei se a doutora Ilma concorda comigo, mas eu fico muito mais preocupado, em vez de dizer que é falta de Deus, sobra de Deus, é falta disso, aquilo, né, uma onda, o que for, mas eu fico preocupado com essas pessoas que introjetam esse sentimento com esse objeto, que é um mero objeto, e fazem daquilo uma coisa real. Isso é uma doença. No meu entender, é uma doença que precisa ser tratada de uma forma muito séria. Mas, assim, é por isso que vocês estão aqui para nos ajudar, assim, né, eu sou, assim como todo mundo está tentando entender um pouco esse frisson que está acontecendo, pastor, não tem, é complicado uma pessoa em sua sã consciência mental chegar a parar uma UTI, uma UPA, como nós vimos, pedindo assistência médica, e todo mundo daquele setor parou, deixando para ajudar um boneco, assim, eu não sei, né? Não é? Essa é a doença. Esse que é o problema. Essa que é a grande dificuldade do nosso tempo. Eu lembro da época do Pokémon, as pessoas saíram na rua procurando Pokémon. Uma coisa meio maluca. Então, isso é sintoma de que a nossa sociedade está passando por uma crise, não de falta só de Deus, mas a falta de tudo, de bom sentimento, de entender de fato a realidade das coisas. Nós estamos confundindo a realidade. O problema do nosso celular, o problema hoje dessa vida digital é que está tirando de cada um de nós a realidade e está se colocando no lugar uma coisa digital que é mentira. E nós estamos fazendo a mentira tornar-se verdade. Aí, aquilo que o apóstolo, que o escritor Isaías, nos diz lá em Isaías 5, né, trocando o claro pelo escuro, o doce pelo amargo, o bom pelo ruim, estão fazendo isso, e isso é sintoma, aí sim, né, de uma doença séria, comprometida, de que a nossa sociedade de hoje está longe, está distante daquilo que Deus quer. Pastor, vou pegar um gancho que você falou aí, sociedade de hoje. Você citou várias vezes a questão do tempo, da situação que nós vivemos hoje, e eu vou passar essa pergunta para a doutora Ilma, pelo seguinte: a primeira boneca ultra realista que se tem datada, ela surgiu em 1999 por uma artista alemã. De lá para cá se passaram 26 anos, e nesse período não se via um rebuliço tão grande em relação a um tipo de boneco dessa forma. Não sei se, ao meu entender, talvez tenha alguma coisa a ver, eu vou passar para a senhora para comentar sobre isso. Parece que depois da pandemia as coisas pioraram muito, assim, emocionalmente falando. Posso estar enganado. Mas teria alguma coisa a ver, assim, no seu ponto de vista, que de lá para cá houve um certo... Parece que o trem saiu dos trilhos, assim, doutora? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis mesmo, né? Se nós olharmos todo o contexto, todo o cenário, hoje nós nos assustamos com tantas distorções. Então, há realmente
Hoje, um mundo onde essas inversões de valores têm acontecido de uma forma muito assustadora. Que lá atrás era uma boneca, ok, uma boneca parecida com a criança, né? Que comprava aquele boneco. Quantas crianças nós vimos com um bebê enroladinho nos braços, naquele exercício infantil da maternidade, que desde criança ela já é estimulada, a menina já é estimulada a cuidar da sua boneca. Era apenas uma boneca. Depois vem a onda dos pets, né? Então, cada vez que a pessoa está solitária, aí o cachorrinho ou um outro animal vai suplementar, vai ser suplência de algo que está faltando, tá? Mas hoje nós estamos vendo uma sociedade delirante, que vive numa fantasia, numa busca desenfreada de sentido para a vida. Então, qualquer coisa que seja estimulada para dar sentido, as pessoas estão abraçando hoje. Mas até mesmo nessa questão de identidade, né? O outro que vai lá e diz que é uma bicicleta, o outro que é um animal, um cachorro, um gato. Nós estamos vendo isso. No aeroporto, por exemplo, alguém com uma coleira lá num ser humano. Então, há uma loucura generalizada. Logo depois da pandemia, havia uma discussão muito séria de que a próxima pandemia seria a loucura. Isto é, uma distorção da realidade. Um desvio do real para algo metafórico que as pessoas iriam utilizar para poder suportar a sua dor, sua solidão, seu luto não elaborado, suas perdas. Então, isso já vem numa discussão já há um tempo. E hoje nós estamos vendo, com os bebês reborn, o quanto isso tem ocupado esse lugar de pessoas, porque do momento que o bebê não demanda nada, é como se fosse um ser morto. Há algo de morte aí onde a pessoa está velando. E que morte é essa que está acontecendo no ser humano hoje? Eu posso, doutor, eu vou só pegar esse gancho que a senhora falou aí, porque assim, a Organização Mundial de Saúde, logo depois da pandemia, emitiu relatórios relacionados à saúde mental. Sim. E o Brasil assumiu o topo como um dos países com o maior número de pessoas com ansiedade do mundo. E no início desse mês saiu um outro relatório recente. O Brasil conquistou agora o número e ficou em primeiro também no número de pessoas com depressão. A senhora acredita que o fato do Brasil estar passando por tanta turbulência emocional favorece esse tipo de situação para o bebê reborn? Com certeza. Muitos vazios. A gente poderia dizer a devastação da família, não é? Que a gente tem percebido cada dia mais as famílias deteriorando, os relacionamentos sendo deteriorados. Então, os relacionamentos, quando eles não são desenvolvidos com afeto e com amor, a família vira esses espaços vazios. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Hoje, eu ainda acrescentaria lugar de refúgio ou de solidão, onde a vida ali não circula, onde as pessoas estão cada uma isolada na sua dor, no seu sofrimento, e aí esse espaço de isolamento acaba trazendo fantasias. Como preencher esses vazios afetivos? De que forma que a gente pode preencher? Então, nós estamos vendo aí uma sociedade totalmente desagregada, os relacionamentos cada vez mais frágeis. O Bauman fala da fluidez, relacionamentos fluidos. Então, os laços, os vínculos, eles estão sendo desfeitos com muita facilidade, e aí muitas pessoas já com essas questões emocionais não elaboradas, não tratadas, quando vem algo como um bebê, que é algo atrativo, quem não quer ver uma boneca bonita? Foi tão interessante que ontem
eu li uma notícia de que uma mulher estava na fila com uma criança muito bonita e veio alguém por detrás e bateu na criança pensando que era um bebê reborn. Então, olha a loucura! Onde se está sem identificação. Verdade. Não se percebe mais a realidade. Verdade. Porque está se misturando a realidade com a fantasia. Pastor, ela tocou em 2 pontos aqui: realidade, fantasia e família. Agora chegou onde eu queria. Agora, porque nós sabemos, uma leitura, não precisa nem ser muito profunda da Bíblia. É claro que a palavra de Deus, ela valoriza muito a família. E por outro lado, Satanás, ele tenta acabar com a família. A Bíblia deixa isso muito claro. Uhum. E um bebê reborn não tem sentimento, não chora, não fala, não reclama, né? É quase como um ser morto ali. Morto. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho se esse tipo de situação, não sei se eu posso colocar assim, não tem uma coisa espiritual por trás disso, não, para tentar minar ainda mais a família, assim? Eu acho que o diabo tem bastante ajuda já para destruir a família, né? Eu queria só acrescentar aquilo que a Ilma colocou. Eu acho que a nossa sociedade hoje está ficando infantilizada. Sim. Não é só as crises que ela colocou, concordo totalmente, mas é impressionante que parece que nós estamos assim retroagindo, regredindo tremendamente nos nossos relacionamentos. E aí entra exatamente o que você acabou de colocar, a crise familiar. A crise familiar, ela está de uma forma tão destruindo tão grandemente as nossas famílias, tá? Que hoje celular, né? As redes sociais, aquilo que nós temos hoje aqui, está terrível. Há uns dias atrás eu estava pregando numa igreja e falando sobre para casais. E eu achei interessante porque eu acabei citando, vamos dizer assim, eu fiquei muito preocupado em citar esse dado, porque eu acho isso no meio da igreja uma coisa assim muito terrível. Mas eu citei porque isso é um dado estatístico, onde hoje é um dado estatístico da própria comunhão. Né? A comunhão é quem mostra isso aí, né, na revista, que hoje 30% dos homens evangélicos veem pornografia, tá? Assistem pornografia, estão ali, né? Então, eu acho isso uma coisa tão deprimente, pessoalmente, eu acho que isso me angustia muito grande, né? E falar uma coisa dessa. E aí, quando eu terminei a palestra, a pessoa que estava dirigindo lá nessa igreja veio falar comigo e falou assim: olha, pastor, eu acho que o senhor foi muito econômico em falar que é 30%. Uhum. Eu acho que hoje, né, esse problema está muito maior. Eu falei, realmente essa pesquisa deve ter uns 2 ou 3 anos já que eu tenho ela, mas eu fico muito triste de ver isso aí. O que acontece? As famílias estão se autodestruindo de dentro das igrejas. E a igreja que deveria ser um refúgio para as famílias, em vez de ser refúgio, está se destruindo. E ninguém faz nada contra. Nós só vamos lá para o lavozão, então vamos lá só para ouvir autoajuda. Em vez de realmente recebermos a instrução necessária da palavra de Deus, pura e simplesmente, para que possamos suportar o dia mau, não está tendo hoje. Então, eu acho que, seja o bebê reborn, seja um pet, seja o que for, né, a onda que for, né, nós deveríamos estar vacinados através da palavra de Deus. Infelizmente, não está sendo isso que nós estamos vendo na maioria das igrejas. Chegar alguém com um bebê reborn para o senhor fazer dedicação na igreja, dedicação. Não está estudando. Está amarrado. Está amarrado. Não, aí tem que levar para a libertação. Agora, bom, como é que a gente, doutora, como é que a gente consegue... tem pessoas que compram das melhores das intenções, mas às vezes até a própria pessoa que comprou, ela está com a dúvida se qual o real sentido no coração dela ao ter comprado. É lógico que tem gente que compra para querer aproveitar a onda, a moda, né? Querer aparecer, mas tem gente que realmente precisa. Tem uma forma de a gente conseguir saber quando que a pessoa, qual que é o limite para saber se
se realmente a pessoa comprou com real necessidade mesmo, que precisa, que vai ser importante, ou não, ou foi de forma supérflua e está com esse vazio todo aí. Tem como saber essa diferença? Do momento que a pessoa começa a investir naquele boneco, né, como se fosse um ser humano, aí já é o sintoma, né? Já dá para perceber que por detrás ali tem algo que precisa ser trazido à tona para ser elaborado um processo analítico, né, no aconselhamento, mas é muito importante a gente entender qual a função disso. Que para a criança, por exemplo, é muito comum a gente ouvir histórias da criança que quando a mãe saía de casa, ela pegava a sua fraldinha e só dormia com aquela fralda que era ali aquele objeto que para ela estava substituindo a mãe. Então, mas quando a mãe chegava, o objeto deixava de ter a função. Agora, quando as pessoas adultas começam, e eu concordo plenamente com o que o pastor falou, de uma sociedade infantilizada, onde as responsabilidades não estão sendo desenvolvidas, e isso aí é um sintoma também da família, né? Essa orfandade emocional, onde tantos ficam sem nenhum amparo e não aprendem até se responsabilizar na idade adequada pelas suas funções e obrigações. Então, nós estamos vendo adultos com comportamentos infantis. Quando eu penso nisso, eu até me lembro do capítulo do amor, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Do amor que lida com a realidade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e esse amor fundamentado no amor de Deus que não acaba. Mas, nesse capítulo do amor, que traz uma concepção de um amor que enfrenta todas as realidades da vida, que sofre também, que tem esperança, que é apoio para o outro, né? que é suporte para o outro, lá no versículo 11 diz, mas quando eu era menino, falava como menino, pensava, agia como menino, agora que eu sou grande, desisti ou deixei as coisas de menino. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a infantilidade está presente em qualquer idade. Então, esse suporte emocional que nos faz sermos capazes de lutar com qualquer desafio da vida, nessa hora da luta, muitos vão para o comportamento infantil. Isso é uma fuga da realidade. Mas, doutora, olha só, eu vou falar com o pastor daqui a pouco sobre a responsabilidade, qual que é a responsabilidade da igreja nesse processo. Porque, assim, vocês dois citaram a questão da infantilização da sociedade, né? A senhora acabou de falar da fuga da realidade. Tá, mas quando é uma criança, é responsabilidade dos pais e dos seus tutores, seus responsáveis ali, em orientar, educar. Mas aí com adulto é mais difícil, né? Quem que vai educar o adulto? Como é que vence essa infantilização, doutora? A criança, ela vive no mundo da criatividade. Ela vê um bebê e ela vai fazer de conta ali que ela é a mãe desse bebê, vai fazer comidinha para o bebê. Isso faz parte, né, do desenvolvimento infantil. Agora, o adulto, quando ele tem um comportamento assim, a denúncia de que há algo a ser tratado. Ele está colocando aquele bebê em lugar de quê? Qual é a suplência? Né? Terapia, que tem por detrás? Então, no caso, ele é terapia. A terapia é o ideal, né? Mas não temos terapeuta para todo mundo, né? A loucura está muito grande, muito generalizada. Mas é o importante na igreja. Nós estamos saindo do mundo digital, porque o mundo digital pegou todo mundo, e estamos saindo desse mundo digital. Em vez de sairmos para uma situação melhor, a gente está saindo do mundo digital por uma infantilização. Olha que coisa absurda. Nós já estávamos no caminho errado. E agora estamos entrando no caminho pior ainda. Eu não tenho poucas esperanças com respeito à nossa sociedade futura. Pastor, o senhor falou, a gente estava naquela fase do cancelamento, né? Ainda tem, né? Então, assim, a pessoa não ia com sua cara, a pessoa não queria mais conversar com você, te cancelava, clicava e cancelava. Agora, a pessoa está te substituindo por um boneco. É mais prático do que cancelar, dá trabalho clicar e cancelar. Realmente, pastor, qual que
A responsabilidade da igreja. Como que a igreja pode ajudar nesse sentido, pastor? É ser autêntica. A igreja precisa cada vez mais ser autêntica com a palavra de Deus. Cada vez mais, você precisa pregar toda a palavra de Deus. Não só você prega as bênçãos de Deus, não só você prega o amor de Deus, não só você prega a bondade, a misericórdia de Deus, mas você precisa também pregar o juízo de Deus. Me perdoe, mas eu estou só fazendo uma comparação aqui. Você pega o livro de Ezequiel, por exemplo. E Ezequiel vivia numa época muito difícil, porque foi na época em que o povo estava saindo cativo ali para a Babilônia, e ele está naquela transição. E Deus, principalmente, vai direto ao ponto. E Deus está dizendo, e eu vou castigar. E quando ele chega, capítulo 18, 19, 20, capítulo 21, quando ele tira a espada, e ele diz, a espada está desembainhada, e agora ninguém segura Deus. E agora vai. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que tem muito pastor, tem muita igreja, que prefere não pregar em cima de um texto como este, de que Deus, ele é justo, e diz lá em Ezequiel 21, uma coisa interessante, porque diz lá que ele vai condenar, e ele vai julgar os justos e os injustos. Aí você fala, mas Deus vai julgar os justos? Que Deus é esse? Mas é no sentido, obviamente, que aqueles que são justos ficaram quietos, se omitiram quando deveriam falar. Então percebe que a igreja precisa ser autêntica. Esse é o maior problema que nós temos hoje. Hoje nós temos um público como pastores. E eu quero agradar meu público, porque se eu não agradar, ele não volta o domingo que vem. Se eu não agradar, ele não vai dar o dízimo. Se eu não agradar, ele não vai ajudar no meu ministério. Então, eu creio que a nossa pregação hoje está sendo uma pregação pela metade. Está sendo uma pregação onde, de fato, eu tenho me preocupado muito mais com aquilo que disse o Senhor, com aquilo que as pessoas precisam ouvir. E eu tenho calibrado a minha mensagem para não desagradar o meu público. Eu creio que a igreja de hoje é extremamente responsável. Nós somos a trombeta de Deus. Nós temos que pregar toda a palavra de Deus, inclusive para essas pessoas que estão no caminho errado. Mesmo dentro das nossas igrejas, estão no caminho errado. Estão fazendo algo que está fora, né, daquilo que Deus quer. Nós precisamos amar, nós precisamos respeitar, nós precisamos ajudar. Essas coisas são óbvias. Mas nós precisamos ser verdadeiros, sinceros, principalmente com o sentimento das pessoas. Há doenças, eu concordo com a professora Hilda, eu concordo com ela, de que, de fato, nós somos se preocupar com essas pessoas, temos que mesmo. Agora, a preocupação, não temos talvez psicólogo para todo mundo, não temos remédio ansiolíticos para todo mundo, mas o que a gente precisa é mostrar que a alternativa bíblica para isso é muito mais tranquila, porque Deus está no controle de todas as coisas e eu preciso entender como andar e como fazer a vontade de Deus. Eu creio que a igreja precisa retornar ao princípio, só isso. Ok. Bom, nessa reta final do nosso debate, doutora Elma, pode ser que esteja alguém que esteja nos assistindo, né, em qualquer momento que esteja assistindo esse debate e que tenha comprado o seu bebê reborn. E isso talvez tenha gerado muita reflexão na cabeça dessa pessoa. O que dizer para uma pessoa que comprou um bebê reborn, que talvez esteja nos assistindo e que esteja talvez travando uma dor muito grande, um trauma muito grande e que encontrou nessa boneca ultra-realista um refúgio? O que dizer para essa pessoa? Porque eu acredito que uma pessoa assim também não queira ficar refém de uma boneca pro resto da vida, né? O que dizer para uma pessoa numa situação dessa, doutora? Qual lugar que aquele bebê está ocupando na vida? Está ali, ela comprou, com qual propósito? Qualquer um pode comprar uma boneca porque acha uma boneca bonita, que coloca lá de enfeite dentro de casa. Agora, qual lugar que está ocupando? Se ela foi comprada para substituir alguém que ela perdeu, um vazio, então aí sim é preciso ser questionado. E como igreja, nós precisamos hoje de um olhar mais atento para a realidade das pessoas que estão na nossa igreja, especialmente das famílias. Especialmente. Porque eu entendo que só há igrejas fortes quando as famílias são fortes.
Então, isto é, quando as famílias já desempenham um papel de ser igreja lá na sua casa, já de ter relacionamentos sólidos. Porque uma outra coisa que eu vejo também dentro desse aspecto aí é que há uma geração hoje com resistência e até mesmo uma fobia a ter relacionamentos. Porque tem medo da entrega, tem medo da responsabilidade, tem medo da demanda do outro que vem para os desafios do dia a dia. Então, quando a pessoa não assume o seu lugar de adulto e responsável pelas suas próprias escolhas, muitas vezes, diante da dor e da fragilidade emocional e da orfandade emocional, um objeto, um cachorro ou qualquer coisa pode ocupar um lugar indevido. Por acaso, hoje é o bebê reborn, porque há todo o investimento mercantilista por trás disso, né? Quantos recursos financeiros estão entrando nessas indústrias a partir desses vazios do lugar das pessoas? Então, isso está sendo, é um mercado. Então, se há um mercado, há todo um marketing para que esse boneco seja apresentado como algo que vai ocupar um espaço ali que vai te compensar. Mas aí é hora da gente estar atento para isso, não é? Tanto na nossa casa como na nossa igreja, porque se a gente cria comunidades como igreja que tem relacionamentos sólidos, onde haja realmente lugar de escuta, onde as pessoas possam contar suas histórias e ter uma escuta ativa, acolhedora, amorosa, que ajude aquela pessoa a lidar com as dores dela. A igreja como comunidade terapêutica, sim. A igreja onde os relacionamentos são curativos. E o que vai acontecer? Onde a palavra simples, a palavra verdadeira, onde nós temos um pai, que é Deus, onde nós temos uma família, que é a família de Deus, a igreja como família, e relacionamentos significativos, nós temos aí grande possibilidade de termos pessoas saudáveis dentro das nossas igrejas. Ok, bom, eu vou passar para o pastor Zé Ernesto para fazer suas considerações finais. Pastor, suas considerações finais, por favor. Vamos lá, Cristiano, só para deixar bem claro que nós não temos... a gente entende a dor das pessoas, é óbvio. A gente sabe que as carências são muito grandes. Vivemos num mundo hoje onde a solidão tem sido, talvez, uma das causas principais, né, de várias doenças e várias dificuldades relacionais. Isso tudo existe, de fato. Agora, eu também conheço uma outra alternativa. E a outra alternativa que eu conheço é quando nós nos relacionamos com a família, que a doutora Ilma acabou de falar aí, agora a família de Cristo, a família de Deus. Na família de Deus sempre tem lugar para todos. A família de Deus, ela sempre cura todas as doenças. A família de Deus é o lugar exato que nós precisamos estar. O diabo, nosso inimigo, é que diz que é um bebê reborn, é um pet, é um Pokémon, o que seja, é que nós temos que ir lá. O diabo está tentando nos desagregar, destruir, né, diluir a família, mas a família de Deus, ela já passou por todas essas lutas e ela conseguiu e continuar conseguindo sobreviver. A você que talvez esteja passando por um momento difícil, é possível. Procure a família de Deus. Procure um lugar onde você se reúna. E hoje nós temos boa parte das nossas igrejas, tem os grupos familiares, os pequenos grupos. É tão gostoso isso. Então você está ali, uma intimidade gostosa ali, um dia por semana, ou 2 dias por semana, está ali junto. Procure uma igreja. Procure um lugar onde você se aconchega, onde as pessoas possam, viu, Cristiano? As pessoas possam se abraçar, onde as pessoas possam se identificar um com o outro, a dor um do outro. A gente precisa disso. Nós não precisamos de grandes pregadores, nós não precisamos de grandes mega igrejas, nós não precisamos de grandes cantores. Nós precisamos de gente que acolha a gente, que olhe para as pessoas e ame e respeite, de forma que nós não precisamos de absolutamente nada exterior. Nós não precisamos de um bebê, nós não precisamos de nada para nos deixarmos mais felizes. Nós precisamos estar dentro
da família de Deus. Esse é o seu lugar. Ok, pastor. Agora, doutora Elma, suas considerações finais, por favor. Nesse mundo de excessos, onde as pessoas estão sempre tentando suprir seus vazios afetivos com coisas, em busca de uma completude, que é uma idealização de que a completude vai trazer a felicidade, e essa completude não existe. Não existe aqui nesse nosso mundo. Pessoas não vão completar aquilo que está faltando lá na sua alma, porque isso é de outra ordem. O ser humano é o ser da perda. Desde o princípio, quando a gente vai lá no Gênesis, nós vamos ver a primeira perda. A partir daí, nós somos seres da perda. Então, quando nós entendemos que esse preenchimento, que essa suplementação, que essa completude não existe aqui em coisas ou pessoas, nós vamos entender o lugar de Deus na nossa vida, quem Ele é. Perfeito. Então, se nós olharmos pela via da fé, mas também não ridicularizarmos a dor do outro, nós vamos conseguir acolher e ajudar aquela pessoa a encontrar essas respostas tão necessárias para a sua alma. Porque a nossa alma, essa alma tão humana, eu costumo dizer, essa alma que sofre, que grita o tempo inteiro, a nossa alma vai sempre nos levar para esse lugar da carência, esse lugar da dor, da angústia, porque motivos não faltam. Mas o salmista tem um texto bíblico que me lembrei aqui agora, que traz para a gente uma resposta, né? Volta minha alma ao teu repouso. Então, de que forma eu posso descansar a minha alma que está gritando em meio a uma solidão existencial, mesmo com pessoas ao seu redor? É exatamente descansar a alma no Senhor, em Deus. O Salmo 46, né? Ainda que a terra se transtorne, ainda que há um rio. Ele é o meu refúgio. É um rio, meu refúgio, tá um rio. Refúgio e fortaleza. É muito gostoso isso mesmo, Deus Elma. Então, eu acho que quando a gente... A psicologia não tem respostas para tudo. A Bíblia tem. Porque Ele é o Criador. Ele é... Quando eu idealizei o Congresso integralmente, foi nesse propósito de fazer uma interlocução entre ciência e fé, e mostrar que Deus é o Deus da ciência. Paulo fala aos Colossenses, nele reside, em Cristo reside toda a sabedoria e a ciência. Então nós vamos encontrar essas respostas para o vazio, para o anseio, para que o ser humano saia da fantasia e da idealização e encontre a verdade com suporte espiritual. Amém. A verdade às vezes é desafiadora. Uma perda, um filho que se perde, tudo isso é um sofrimento e é real, mas nós temos esse suporte em Deus para lidarmos com os desafios da vida. Amém. Amém. Olha, em nome de Comunhão, gostaria de agradecer ao pastor Zé Ernesto, a doutora Elma, por participar desse debate conosco. E você, que achou, curtiu, acha que outra pessoa também ficaria interessada em assistir esse importante tema? Então você já sabe, clica, curte, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Debate.